Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos os irmãos. A palavra de Deus ali em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia, enfatizando o primeiro versículo, disse Deus. Tudo passou a existir, foi definido por meio da palavra e a palavra de Deus. Hoje, quando Deus manifesta a palavra em verdade e em espírito, então esta palavra vai definir muitas coisas que estão fora de ordem. Há mais de 2000 anos atrás, houve a manifestação da graça do Senhor Jesus Cristo. Ela manifestou para todos, bom, maus. Ela foi manifesta para todos. Há mais de 2000 anos atrás, o reino desceu e ele se estabeleceu. Está estabelecido o reino do Senhor Jesus Cristo. Está em algum lugar aí. Que lugar que está o reino de Deus? Estabelecido dentro de nós. O Espírito, há mais de 2000 anos, não deixou o povo perecer. Salvou todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. E hoje nós estamos ouvindo a palavra em vários lugares, dizendo, é o que o Espírito está dizendo hoje: saia dela, povo meu, fuja dela, povo meu. A grande Babilônia, o sistema religioso, a forma de crer de praticamente toda a humanidade, a multidão. No meio da multidão, ele tem aqueles que não vai se enganar. Fuja dela, povo meu. Quando o Senhor libera esta palavra, é porque está em desordem. Muitos lugares onde anuncia o Senhor Jesus Cristo, né? Onde fala o nome dele, tem muitos lugares que está em desordem. Isso é prejudicial? É prejudicial. É prejudicial porque isso mexe até mesmo nos teus dias de vida que você tem sobre a face da terra, onde era para você ter um desfrute mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse desfrute acaba não acontecendo porque você está envolvido com um sistema natural e humano, fazendo obras, acreditando em muitos ídolos, em muitas coisas que não é Deus. Entende? Que não é o verdadeiro, que não está fundamentado no fundamento que é Cristo. O fundamento é Cristo. Então hoje nós vemos que o sistema religioso ele está envolvendo as pessoas da seguinte forma: começa lá pelos os cantores. Então você vai até um determinado lugar, chegando lá tem um cantor que canta super bem e ali tem uma luzes, jogos de luz, como se fosse de uma boate, também tem fumaças, como se fosse de uma boate também, e os cantores fazem um verdadeiro show, e o povo que está na plateia fica 1 hora de mãos erguidas, aplaudindo, adorando o quê? Adorando
o cantor que tem as suas habilidades, o homem que está ali na frente, né? E eles se enchem de um arrepio, de uma sensação e sai dali dizendo: nós adoramos. Adore o que não sabe, adore o que não conhece, porque naquele momento o que está adorando é os homens. Vocês estão ali servindo de plateia para adorar os homens que estão ali na frente. Quando você está inserido dentro do sistema religioso e que envolve as tais campanhas, propósitos, objetos, quando você é levado e você faz também esses rituais, a palavra vem e diz: saia dela, povo meu. Fuja do sistema religioso da Grande Babilônia. Vocês ainda não entenderam a manifestação da graça e do reino sendo estabelecido há mais de 2000 anos atrás. Então, a palavra é para que você possa ser corajoso, corajosa, e se perceber que você está dentro de um sistema religioso em que envolve você a cultuar de forma estranha ao nosso Senhor Jesus Cristo, então fuja, saia dela, povo meu. Tem que ser corajoso, mas se você abandonar uma tradição humana, um sistema humano, onde o Espírito vai ministrar que ali dentro você está sendo amarrado por costumes de homens, por ensinamentos de homens e por artimanhas de homens, por fábulas dos homens. E se você for corajoso e decidir, né, se ausentar de um local físico onde o Senhor não considera como igreja, ele diz que nunca mais habitaria em templo feito por mãos de homens. Então você será amparado pelo Espírito e ele passará a te mostrar coisas novas. E a alegria, a sensação de alegria, de leveza é extraordinária quando você começa a entender de que a igreja do Senhor não é aquela que foi apresentada para você ou que você hoje está no meio. Tem que ser corajoso, mas o Espírito não desampara ninguém. Saia dela, povo meu, né? E tem aqueles movimentos mais conservadores, que não tem os sacrifícios, não tem as campanhas, não tem os objetos, porém eles têm a palavra humana, eles têm as fábulas engenhosamente inventada, e quando é liberado a palavra, então a palavra do homem joga você em uma condição de estar sempre buscando o que eu não sei, de estar sempre correndo atrás, só se for do vento, que não vai pegar, porque já está estabelecido o reino há mais de 2000 anos atrás, né? A graça se manifestou, nós já estamos nele, é só você ter fé e você vai desfrutar. Então a palavra aqui em Hebreus vai dizer para a gente que o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e é eficaz. Então não há mais exigência de qualquer sacrifício que seja. Tudo que o homem colocar para você como sacrifício, como obra, como objetos, com dia específico e falando que vai ter um reavivamento
Todos sabem como que é o sistema religioso. Não precisa de enfatizar muito que todos, a maior parte, 99% está inserido no sistema religioso e sabe como ele é governado e como os homens fazem, manipulam, como os homens encarceram, como os homens criam gaiolas e colocam os passarinhos que são vocês. Está lá em Jeremias capítulo 5, prendem vocês nas gaiolas e vocês aceitam. Vocês não olham para a obra de Cristo que já foi consumada e nós vivemos hoje essa dispensação pós-cruz e pós-ressurreição. Vivemos isso. E você vai ver o que tem preparado para você, o que está preparado para você. Então, aqui vai dizer que o sacrifício de Cristo não se repete. Ele é único. Uma única vez, não será duas vezes. Então, meus irmãos, saiam dela, fuja de todas essas coisas. Acredita no sacrifício de Cristo. É uma única vez, é perfeito, é eficaz. Se você querer acompanhar na sua Bíblia, está escrito em Hebreus no capítulo 9, no versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Olha só, quando, porém, veio Cristo. Então, Jesus de Nazaré, homem, né? Ali cumprindo rigorosamente a lei, e pós a ressurreição, Cristo. Cristo. Agora se tornou Cristo, o Senhor, o ungido. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote e dos bens já realizados, ou seja, das obras já realizadas, tudo, absolutamente tudo, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Quer dizer, não desta criação, o Senhor Jesus Cristo. Não dessa criação, o verdadeiro tabernáculo, o mais perfeito tabernáculo, o nosso Cristo. Né? E continua dizendo, não por meio de sangue de bodes. Olha só, o pessoal usava aqui, né, para se justificar. E agora ele está dizendo que pós-cruz, ninguém mexe mais com isso. Ninguém mexe mais com estola sacerdotal, ninguém mexe mais com vela, ninguém mexe mais com pano ungido, ninguém mexe mais com azeite, ninguém mexe mais com nada. Nada que oferece para você, você deve tocar, você deve dispensar. Mas por que eu vou dispensar, Jânio? Por quê? Porque a palavra está te orientando que Cristo, sacrifício de Cristo, é uma única vez para aperfeiçoar e salvar todos aqueles que estão nele. E nós estamos nele. Então dispensa. Saia dela, povo meu. Fuja destas coisas. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Entende? Hoje nós temos que ter sabedoria, nós temos que despertar. Os homens estão apostatados, os homens estão avarentos, eles são gananciosos, eles querem dinheiro a qualquer custo. Eles fazem de vocês comércio, barganha, coisas que vocês nem imaginam. Eles se assentam, calculam, tramam, criam meios para quando você chegar lá eles arrancar o seu dinheiro. Virou um comércio. Então dentro do negócio chamado templo, então eles vendem, eles comercializam, eles trocam moedas, eles fazem de tudo. E o povo aplaude, o povo gosta. Não, enquanto vocês estiverem enfiados em um sistema natural humano, não tem como despertar. Tem que ser corajoso,
tomar as decisões para despertar, porque tudo já foi absolutamente estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra que está dizendo. Se você não acredita no que eu estou falando, né? Quando começa a liberar a graça, muitos não acreditam. Acreditam ao menos na palavra. Se é que você é um escolhido. Se não é, não tem o que fazer, né? E aqui diz assim, no versículo 12: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, passou a ser o principal, né? O sumo sacerdote, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Resgate, redenção quer dizer resgate, tendo obtido eterna, para sempre, redenção, nos resgatou. E a própria testificação de que Ele nos resgatou é que hoje nós estamos aqui, da forma que você está vendo, crendo no Senhor Jesus Cristo, falando do Senhor Jesus Cristo. E essa aqui é uma testificação clara, porque ninguém fala se não for por Ele, não tem como, é impossível. Nós fomos resgatados, nós precisamos de mais alguma coisa, já que houve um resgate, precisamos fazer mais alguma obra, precisamos sacrificar mais alguma coisa, precisamos soltar grana. Não precisamos. E quando você crê nisso, que você vai saindo aos pouquinhos dessas amarras em que os homens criou para você, para eles desfrutar, que quanto mais pessoas têm, mais eles desfrutam do mundo, né? E você tem que acordar, saia dela, povo meu, da grande Babilônia, do sistema religioso. Você deve tomar coragem, decisão, cingir-se de Cristo e abandonar muitas coisas que hoje estão propondo para você. Aí está a bênção. Você não busca uma bênção? Aí está a bênção. Se você abandonar os ídolos, abandonar a idolatria, aí está a bênção. Porque tem um sacrifício perfeito que foi dado uma única vez. Não vai repetir. E continua dizendo no versículo 13: portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive, não tem força nenhuma. Olha só, o testador, enquanto vive o testador. Então, meus irmãos, de forma simples, eu deixo aqui esta palavra para todos que vão ouvir, de que a palavra de ponta a ponta dá para a gente, assim, mostrando para a gente que hoje a gente está perdido. A gente não, porque graças ao nosso Senhor eu fui despertado, né?
e manifestou-se a coragem, e hoje eu estou disposto a abandonar tudo e sair do meio dela, fugir do meio dela. Já fugi, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então a mensagem para você é: saia dela, povo meu. Abandone muitas coisas que estão fazendo. É preciso, é necessário. Sem sacrifício, sem objetos, sem campanhas, sem o dia tal, sem azeite, sem pressão, sem absolutamente nada. Porque Cristo é o sacrifício verdadeiro e Ele já deu uma única vez esse sacrifício. Não vai repetir pela segunda vez. Tomamos posse por meio da fé em que o Senhor, Ele nos resgatou. Não carrego culpa, conforme a religião culpa. A religião culpa você. A religião acusa você. A religião coloca você como necessitado e, a partir disso, abre-se brechas da sua necessidade, eles capturam o teu coração. E Cristo disse que Ele é o nosso Redentor, né? Nos resgatou. Tá tudo certo. Seguimos em frente e a palavra vai estabelecer todas as coisas.